uma proposta de estudo da língua falada e escrita. Baseado na apresentação e na análise descritiva de um livro da escritora SBS, que segue a proposta do estudo de gêneros para o ensino da língua portuguesa na escola fundamental, reproduzimos com algumas mínimas alterações e adaptações o texto a seguir, por bem representar nossa proposta pragmática para o ensino de línguas. Tal proposta concebe a língua como um fenômeno dinâmico relacionado e ligado à interação social, e que observa o uso da língua em situações reais. Esse texto se encontra disponível no site da SBS. A partir das diferentes situações de fala, propõe-se o estudo, identificação, análise e compreensão dos elementos linguísticos usados, vocabulário, sequenciação e hierarquização dos enunciados, tipo discursivo e gênero textual oral construído. Propõe-se também, através dos efeitos comunicativos ou não da fala produzida, a adequação ou inadequação do processo para a situação em que foi desenvolvido. Para isso, torna-se necessário identificar, analisar, compreender e produzir falas com variação vocabular adequada a cada situação de fala, analisar, por exemplo, uma conversação entre crianças de 2 e 5 anos, adolescentes de 10 a 15 anos, adultos de diferentes profissões e grupos sociais, etc., numa situação cotidiana, numa situação de festa, no momento de desavença, vocabulário adequado a um diálogo em torno de um assunto específico, ler e analisar algumas histórias em quadrinhos, analisar a intenção dos atores em cenas de teatros, filmes, novelas, etc. Substituição vocabular como marca da sequenciação de fala, estudar sinônimos, expressões equivalentes, detalhes característicos, referência pelo uso de pronomes nos discursos falados, sempre contextualizando a cena analisada. Diferenciação de sons na pronunciação da palavra, nas variações de fala, por causas do momento da fala. Fala carinhosa, fala com espanto, fala com medo, etc. Da situação, origem geográfica do falante, etc. Estudada em processo de produção. Entonação do enunciado adequada ao gênero textual oral e ao tipo discursivo. Estudar e produzir momentos de descrição de um acontecimento, objeto, pessoa, numa conversa entre amigos, num noticiário, como parte de uma declamação, num teatro, etc. Momentos de explicar um tema numa situação de sala de aula, para um amigo, para familiares, etc. Momentos de narrar, contar uma história, acontecimento durante um bate-papo com amigos, numa festa, num filme, etc. Uso da fala em situações de fala transcrita. Estudar entrevista registrada, conversação registrada e divulgada em revistas, jornais, legendas de filmes, etc., produzindo a transcrição das falas, observando os elementos linguísticos próprios de cada gênero, travessão, reticências, exclamação, interrogação, interjeições, repetições, expressões de hesitações, tudo adequado ao que está sendo falado, mesmo que por escrito. Elementos linguísticos próprios da fala, estudos de expressões interjetivas, modalizadores, elementos conectivos, etc., adequados a diferentes tipos de discursos e diferentes gêneros textuais orais. Quanto ao estudo da modalidade escrita a partir de contato permanente com diferentes gêneros textuais escritos, notícias, reportagens, poemas, histórias de ficção, crônicas, relatórios, comentários, documentários, textos explicativos, etc., e divulgados através de diferentes meios, em revistas, livros, televisão, internet, cartazes, cadernos, folhas avulsas, panfletos, etc. Ler, estudar, identificar, analisar a estrutura semântico-discursiva e sua funcionalidade, e alguns marcadores discursivos essenciais para a compreensão do discurso, e produzir diferentes interações com outras pessoas através de uma comunicação escrita adequada a cada momento comunicativo. Os itens a seguir são recursos discursivos a serem estudados nesta análise. Vocabulário selecionado para escrever o texto escrito que está sendo analisado, palavras retomativas, substitutivas para evitar repetições, palavras e expressões sinônimas, pronomes que caracterizam a sequenciação do discurso, palavras-chave que orientam o leitor na progressão do tema do discurso e facilitam ao leitor fazer um esquema, síntese, resumo do que está sendo exposto naquele discurso, fatos, informações, opiniões, etc. Expressões modais, expressões de tempo e espaço, as quais localizam o leitor sobre o tema nos enfoques que estão sendo apresentados no discurso
e a pontuação específica para destacar essas expressões no discurso escrito. Coesão das palavras utilizadas no texto que está sendo analisado, como e por que foram flexionados os substantivos empregados e os artigos que correspondem a esses substantivos e indicam seu gênero. Como foram usados adjetivos de forma flexionada ou não, expressões adjetivas e orações adjetivas, somente comparando o efeito comunicativo com um adjetivo, para dar detalhes ao leitor sobre as informações expostas naquele texto escrito ou para caracterizar determinados personagens, etc., para o leitor poder produzir uma imagem mental de como é o que foi escrito. Os tempos verbais, que caracterizam um segmento discursivo narrativo, tempos do passado, e um segmento discursivo comentário, tempos do presente e futuro, com seus devidos complementos, gerúndio, que indica uma continuidade do discurso, o imperativo, que é próprio num pedido ou numa ordem, dentro de um determinado gênero textual. Analisar a parte do texto que está sendo lido e tentar compreender o tipo discursivo. Exemplo, aqui, neste segmento do discurso, o autor está contando quando... Aqui, neste segmento do discurso, o autor está comentando sua opinião, etc. O estudo de enunciadores do discurso, quem está comunicando ao leitor, como o leitor identifica-o, em que pessoa verbal comunicou quando conta a informação, quando comenta o acontecido ou quando dá a sua opinião sobre o fato. Diante do registro de uma informação ou uma mensagem, que pessoa verbal foi utilizada na construção dessa mensagem, etc. Diante de uma poesia, o autor expressou seus sentimentos pessoais, inclui outras pessoas nos seus sentimentos, analisar pelas pessoas verbais. O estudo da coerência semântico-pragmática de diferentes textos quanto à relação título-texto, progressão dos parágrafos e convenções de pontuação na sequenciação das informações, fatos, comentários do discurso escrito. Programar situações em que se estabeleçam propósitos de escrita para interagir com os próprios colegas da sala e ou outras pessoas leitoras deve ser parte dessa perspectiva pragmática do ensino de língua, como necessidade de anotar informações, como se faz um esquema, uma síntese, um relatório e em que situações vão ser utilizados esses tipos de escrita. Necessidade de se comunicar por escrito com outras pessoas, bilhete, carta, comentário, etc. Como se produz, além de sempre programar a situação interativa em que o texto produzido divulgará determinado estudo realizado, uma informação importante a ser lida por alguém. Necessidade de desenvolver a competência discursiva para interagir com outras pessoas através de poemas, letras de canções, contos, micro-histórias de ficção, provérbios, veiculando informações diversas. Em todos os momentos de produção escrita, a interatividade com o professor e com os colegas será indispensável para haver aprendizagem sobre a língua durante o processo de produção. Temos neste texto, então, uma abordagem pragmática no ensino de línguas que, mesmo sendo originalmente dirigida ao ensino da língua portuguesa, oferece possibilidade de aplicação no ensino de qualquer língua por ser ampla e conter aspectos da linguagem como um todo, destacando sua função comunicativa e fazendo do aprendiz um cidadão consciente dos diversos usos da língua dentro de uma comunidade, capacitando-o também para uma participação competente na sociedade onde está inserido.